Sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Bem, nessa semana eu quero falar com vocês sobre uma parte muito curiosa e interessante da história do Império, mas que infelizmente é pouco explorada, que é a Cisplatina. Bem, quem conhece mais as páginas monarquistas sabe que a gente de vez em quando brinca lá, que ao invés de a gente se referir ao Uruguai, a gente fala província da Cisplatina, é para fazer alusão ao nosso Império, mas o que poucas pessoas sabem é que na verdade a Cisplatina foi uma parte muito importante da história do Brasil Império, principalmente naquele começo do Brasil independente. Foi muito importante também para a gente entender como que acabou o reinado de Dom Pedro I. Bem, como vocês sabem, a Cisplatina, aquele território do Uruguai, fazia parte da América Espanhola, era mais uma das colônias da Espanha aqui na América. Só que em 1811, com Napoleão fazendo todo o caos na Europa, ele tirou o rei da Espanha e colocou o irmão dele para ser o rei da Espanha. E muitos colonos espanhóis aqui na América viam esse novo rei como um rei legítimo e aproveitaram para declarar a independência desse governo que eles consideravam como ilegítimo. E ali na Cisplatina não foi diferente. Só que em 1811, quem estava aqui no Brasil? Dom João VI, que na época era o príncipe regente de Portugal. E ele via com maus olhos, obviamente, aquelas ondas de dependência na América Espanhola, porque ele tinha medo que aquilo dali chegasse na América Portuguesa, e pior ainda, com a família real portuguesa na América. Então, obviamente, ele não queria que mais territórios espanhóis ficassem independentes. Então, quando a Cisplatina tentou declarar a independência, ele mandou tropas ali para a região para garantir que eles continuassem sendo uma colônia da Espanha. Então, ele sufocou um primeiro surto de independência, só que ele ainda não tinha tomado a Cisplatina de fato. Ele só veio a tomar a Cisplatina em 1816, quando teve a restauração dos Bourbons na Espanha e muitos países da América já estavam independentes. As Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje seriam a Argentina, estavam tentando tornar aquela região da Cisplatina independente também. O Dom João VI, percebendo que a Espanha não estava conseguindo manter o seu domínio sobre aquele território, decidiu invadir a Cisplatina e tomar a Cisplatina para o reino português. E justificou essa ação no cenário internacional, dizendo assim: olha, visto que a Espanha não conseguia exercer o seu domínio sobre aquele território, mas como a minha esposa, a Carlota Joaquina, era espanhola, filha do rei da Espanha, Dom Carlos IV, nada mais natural do que eu, o rei de Portugal, que tem uma consorte da família real espanhola, tomar aquele território para garantir um governo legítimo sobre aquela região. E aquilo daí foi aceito internacionalmente. Então, foi aí que a Cisplatina começou a fazer parte da América Portuguesa e depois do Brasil. E em 1821, quando o Brasil já tinha sido elevado ao título de Reino Unido de Portugal e Algarves, a Cisplatina também ganhou o título de província e começou a gozar de todos os privilégios que uma província gozava no reino, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Inclusive, eles mandaram deputados para a Assembleia Constituinte em Portugal, quando teve a Revolução Liberal do Porto, que eles pediam uma monarquia constitucional e a volta do rei Dom João VI, que o Dom João VI tinha passado muito tempo aqui no Brasil. E também mandou deputados para a Assembleia Constituinte do Império em 1823, que o Dom Pedro I depois viria a fechar. Mas aí, em 1825, a província Cisplatina voltou a dar problemas. Continha ali alguns grupos rebeldes que queriam a independência da região, que eles ainda viam o Brasil, e Portugal como meio que sendo os invasores da Cisplatina e, portanto, também não eram legítimos. Mas as Províncias Unidas do Rio da Prata, a famosa Argentina, se aproveitaram daquela situação de turbulência na Cisplatina e decidiram invadir a Cisplatina, ou seja, o Brasil, para tomar aquela região e aumentar o seu território. Mas não é só por isso, porque aquela região, se a Argentina tomasse aquela região, eles tomariam a entrada do Rio do Prata, que era muito importante na época para você conseguir fazer comércio com o interior da América do Sul. Era o único acesso que você conseguia para chegar até lá. Então, se a Argentina tomasse aquele território, seria uma grande vantagem geopolítica para ela. E, obviamente, o Brasil
não poderia deixar que isso acontecesse. Então teve essa guerra da Cisplatina de 1825 a 1828, e que ela acabou envolvendo outros dois países que não só o Brasil e a Argentina. Os Estados Unidos, porque a Argentina em 1826 eles pediram ajuda dos Estados Unidos, que na época eles estavam com uma política de América para os americanos, que os europeus não poderiam intervir em assuntos do continente americano. E os argentinos diziam não só que o Dom Pedro I era um europeu, Dom Pedro I era português, e que a Cisplatina tinha sido tomada por um reino europeu, foi o reino de Portugal. Logo, aquilo dali era uma influência da Europa em assuntos americanos, que os Estados Unidos deveriam ajudar a tirar a influência europeia daquela região. Obviamente, os Estados Unidos, que era um país sério, viram que aquilo dali era simplesmente balela da Argentina e não ajudaram. O outro país que também se envolveu, obviamente, foi a Inglaterra, que ela tinha interesse em manter o Rio da Prata e dividir entre dois países, porque se um país só tivesse monopólio sobre aquela entrada, ia ser muito mais difícil para os produtos ingleses conseguirem entrar no continente americano ali para chegar até o interior. Então, durante a guerra, quando eles tentaram uma via diplomática para tentar encerrar o conflito, a Inglaterra sempre foi mediador entre a Argentina e o Brasil. Isso verificou muito bem quando foi assinado o Tratado de Paz em 1828, que reconheceu formalmente a República do Uruguai. Isso era totalmente um plano da Inglaterra, porque já que ela sabia que o Brasil não ia conseguir ganhar aquela guerra, que o Dom Pedro I estava com um governo muito instável, e ela também não queria que a Argentina vencesse, logo, criar um outro estado ali seria a melhor maneira de, primeiro, ter a paz e, segundo, impedir que um país só tivesse o controle da entrada do Rio da Prata. Mas essa guerra também foi muito ruim para o Brasil, não só porque o Brasil perdeu uma parte do seu território, mas isso também acabou com a popularidade do imperador Dom Pedro I. O governo do Brasil já não tinha dinheiro, tinha as dívidas da independência, tinha dívidas para resolver com as guerras de independência, tinha outras revoltas dentro do território brasileiro do Pedro I que tinha que resolver, e ainda teve que gastar mais 3 anos com a guerra na Cisplatina, na qual ele não venceu. O Brasil não perdeu a guerra, mas o Brasil não venceu. E ainda mais, ele perdeu um território. Então, o fato dele ter gasto dinheiro na guerra e não ter conseguido manter aquele território fez que a popularidade do Dom Pedro I simplesmente fosse de mal a pior. Isso foi mais um dos fatores que contribuiu para que, em 1831, ele deixasse o Brasil e voltasse para Portugal. E assim encerrando o primeiro reinado do Império, e que ia colocar o Brasil no período da regência, quando Dom Pedro II só tinha 5 anos até ele chegar à maioridade. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. E inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Façam qualquer pergunta e eu tentarei responder no próximo vídeo. Curtam também a página do Coluna do Rei no Facebook e outras páginas monarquistas amigas do Coluna do Rei. Eu vou colocar o link de todas elas aqui embaixo na descrição. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.